Então, engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia da UFPE, doutor em Economia pela Universidade de Paris, Sorbonne, funcionário do BID, consultor de vários organismos internacionais, professor e reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal, senador da República, ministro da Educação, candidato à presidência da República, autor de vários livros técnicos, ensaios e ficção, professor emérito da Universidade de Brasília. É um prazer tê-lo no nosso convívio, né? É um prazer vê-lo no meio dos pernambucanos, como o senhor é, e vamos aguardar os seus ensinamentos, colocando a sua presença como um dos debatedores desse nosso terceiro Fórum das Academias de Ciência de Pernambuco. Seja bem-vindo. Bom dia a cada uma e a cada um. É um prazer muito grande estar aqui com o Sotero, que fazia anos que eu não via, com o Mozart, e em uma mesa que a gente pode dizer pernambucana, embora hoje todas as mesas são universais. Eu quero fazer 3 comentários sobre o Mozart e depois falar um pouco sobre o tema fundamental que vocês colocam, que é a educação daqui para frente. Primeiro, sobre o aluno, como avaliar o aluno. Eu achei interessante o que essa aluna do Mozart disse, é fazer perguntas que não são as que ele encontra resposta pronta no livro. Eu dou um passo adiante. Eu creio que nós, professores, devemos agora pedir aos alunos que eles façam perguntas e avaliá-los pela capacidade de fazer pergunta. Dá um texto para ler e diz que pergunta você faria ao autor. Eu lembro de um curso que eu dei muitos anos atrás na UNB sobre Celso Furtado, sobre livro Celso Furtado, em que eu pedi aos alunos para dizerem o que é que Celso Furtado escreveu de errado. Eles tiveram que ler com muito mais rigor, com muito mais cuidado. E alguns me disseram que não tinham encontrado nada que eles duvidassem. Aí fazia mais uma pergunta e mais uma prova para eles. Segundo, sobre o professor e o professor híbrido. Eu creio que vai ser mais radical a mudança. Talvez a gente não tenha nem mais mesmo o conceito de professor como é hoje. As aulas, chamando ainda assim, elas deverão ser feitas por mais de um profissional. Aquele que a gente chama de professor, que sabe da disciplina, por exemplo, um professor de geografia ou um professor de história, ele vai fazer um roteiro de um filme. A aula vai ser um roteiro. Esse roteiro, ele vai ter que ter a assessoria de alguém que transforma em um filme, onde o professor pode aparecer ou não, mas ele não pode aparecer só. Ele vai aparecer utilizando as imagens que existem no mundo, usando os dados que nós já temos, usando efeitos especiais. A aula vai sair do teatral, que é hoje, para o cinematográfico, que será daqui para frente. Pode até, sim, ele se encontrar com os alunos de vez em quando para discutir, inclusive, a aula cinematográfica a que os alunos tiveram acesso. Mas um absurdo, uma aula, por exemplo, de geografia, como eu falei no começo, de um professor que fale sobre o Himalaia, não mostrar um sobrevoo no Himalaia. Ou até, como se pode hoje, fazer com que o aluno sinta-se como se estivesse subindo uma montanha do Himalaia. Ou mostrar como o Himalaia foi feito por eras geológicas de bilhões de anos atrás. Tudo isso hoje pode ser mostrado. Aliás, eu lembro que quem inventou giz foi um professor de geografia na Escócia, uns 250 anos atrás. Ele tinha dificuldade em ensinar geografia sem imagens. Inventou o giz, inclusive inventou o giz colorido, junto, na mesma hora. A gente continua com o giz. Hoje a gente pode colocar imagens na aula. Uma aula de história sobre Getúlio Vargas pode colocar Getúlio falando e não apenas dizer o que Getúlio disse.
Então, nós vamos ter um salto da aula teatral para a aula cinematográfica. Como, cento e poucos anos atrás, saímos do teatro para o cinema. O cinema não esqueceu o teatro, o ator ainda é presente, mas a linguagem teatral não é a mesma cinematográfica. O grande fracasso das aulas remotas hoje é porque nós estamos filmando o professor teatral e colocando numa tela cinematográfica. Não funciona. Ou seja, funciona porque é melhor do que nada. Mas ele tem que chegar na tela já não mais como um ator de teatro, e sim como um ator cinematográfico, ou um simples, não é a boa palavra, ou como um roteirista de uma peça que se transforma num filme, com efeitos especiais, com imagens, com tudo que as crianças e os jovens de hoje estão acostumados. O hibridismo pode existir, como existe um hibridismo entre cinema e teatro, mas isso é secundário. O importante é a linguagem. Não vai poder ser mais teatral a aula. Ela vai ter que ser cinematográfica. E o terceiro, sobre a universidade. Eu, assistindo o Mozart, eu me lembrei, não lembro o nome, de um monge do século XIV, talvez, que quis transformar os mosteiros para se adaptarem aos tempos do Renascimento. Não conseguiu. No lugar dos mosteiros surgiram as universidades, até um pouco antes. E terminaram as universidades cumprindo o papel de criadoras de pensamento, de conhecimento. E os mosteiros continuaram como uma coisa da fé, do martírio, do sacrifício, da vida isolada. Eu temo que as universidades de hoje não vão sobreviver às exigências dos tempos atuais. Temo, ainda tenho esperança, porque sou um homem da universidade, mas tenho menos de que o Mozart demonstrou. O Mozart ainda é como aquele monge que, em vez de criar a universidade, ainda quer transformar a universidade. Eu creio que a gente vai... Estão surgindo outras coisas diferentes de universidade, como o local da geração de conhecimento contemporâneo. Vai ter que ser multidisciplinar. Não vai poder esperar 4 anos para formar uma pessoa, 5 anos para formar um doutor. Não faz sentido uma coisa dessa no mundo de hoje. Quando ele termina a tese, ela já está superada. Então, a universidade vai ter que se transformar tanto que é capaz de ela não ter tempo de se superar e ser substituída por outra entidade, que talvez continue com o nome de universidade ou não. Cria-se outro nome. Quanto a ela dar prioridade à educação de base, isso eu há muito tempo digo, insisto, estou de acordo com o Mozart, mas também não acredito. A comunidade universitária ela acha que o saber começa no dia em que toma conhecimento que passou no vestibular. Primeiro erro. E segundo, que a fase de adquirir conhecimento termina no dia que recebe o diploma. Errou também. Daqui para frente, o diploma tem que ter prazo de vencimento. Ninguém pode se considerar engenheiro como eu, que você disse aí no meu currículo. Me formei em engenharia mecânica. Eu não sou mais engenheiro pelas coisas que aconteceram nesse período. Até um dia desses, faz já alguns anos, eu estava caminhando, estava visitando um hospital chamado Sara, e inventaram lá uma cadeira de roda. E aí eu pedi ao menino, o jovem, o engenheiro, para caminhar não, né? Para andar na cadeira de roda. E eu andei. Quando terminou, eu perguntei a ele como é que funcionava aquilo, aquele joystick que os meninos têm de games, que fazia a cadeira funcionar. Ele começou a me explicar. Eu disse, pare, porque eu não estou entendendo nada. E aí eu disse uma frase que foi a seguinte, olha, entre eu e Galileu, 300 anos, o conhecimento mecânico avançou menos do que entre eu e você, 30 anos depois. É completamente diferente a tal da mecatrônica da mecânica que eu aprendi. E isso vale hoje para a universidade em todas as áreas. Então, eu temo que a universidade não vai ser capaz de dar o salto para esses novos tempos, que vai exigir uma outra entidade. Por exemplo, não vai mais ter muros,
Não vai mais haver universidades isoladas, vai ser uma só no mundo inteiro. As universidades vão ser uma só. A gente está pronto para isso? De qualquer maneira, é fundamental que tentemos fazer com que a universidade se dedique à educação de base. Eu, pessoalmente, há anos insisto que deveríamos ter um ministério só para a educação de base e um outro para o ensino superior. E ter um conselho que tente coordenar o trabalho deles. Mas não vejo com muito otimismo a universidade querendo se mover na educação de base. Dito isso, em relação ao Mozart, esse é o problema de debater com gente que cria, ele me deixou com essas inquietações. Sobre o momento que a gente vive, eu creio que tem 4 momentos, e aí vou ser bem rápido. Primeiro, como enfrentar o pós-epidemia. Escolas fechadas, professores que não voltam, milhões de crianças, adolescentes que não voltaram para a aula, outras que voltarão, mas não se dedicarão aos estudos, perderam. A gente pode chamar de pique, mas é uma coisa mais que pique. Teve coisas nos neurônios. Não é só uma questão pedagógica, nem um apagão cognitivo. Tem buracos neurológicos provocados por um ano sem estudos. Então, a gente vai ter que substituir com recuperar escolas, recuperar professores, ir atrás dos alunos e buscá-los, tapar o buraco psicológico, medo da morte, medo de tocar nos colegas, medo de jogar futebol e pegar doença, tocar no apagão intelectual. Esse aí a gente já tem experiência, que é a sucessão de greves, né? Nunca tivemos uma de um ano, mas de 2, 3 meses já tivemos. E a gente esquece que isso gerou um apagão cognitivo naquela época. Cada dia sem aula gera um apagão cognitivo, que às vezes a gente recupera, outras não. Agora, esse é um problema. O outro problema é como pegar o sistema que está aí, que já vem ruim antes da epidemia. Tem gente que põe a culpa de tudo de ruim no Bolsonaro e na epidemia. Não, gente, já estava um desastre a educação brasileira, como todos sabemos. Então, como melhorar? O Fundeb, que vai começar no próximo ano, revigorado, vai melhorar. Mas tem outros passos para melhorar. A reforma que foi iniciada em 17, no ensino médio, pondo em prática, e aí em homenagem ao Mendonça, que era o ministro que fez isso, vai ajudar a melhorar com mais ensino integral, com mais ensino profissionalizante, mesmo dentro do curso médio. Por isso que eu defendo que o ensino médio seja de 4 anos e todo mundo saia com um ofício. Então, o segundo passo, depois da recuperação da epidemia, é continuar uma melhoria que vem há anos. Essa melhoria continua deixando a gente para trás com 3 brechas, entre nós e os outros países, entre os ricos e os pobres, e entre o que a gente ensina e o que é preciso aprender hoje. 30 anos atrás, qualquer restaurante, por mais fino que fosse, contratava um cozinheiro analfabeto. Hoje está exigindo que saiba francês, que saiba inglês, que conheça um pouco das consequências das comidas na saúde. Não há mais cozinheiro contratado analfabeto, como havia. Então, a exigência de inglês, por exemplo, hoje, é quase igual a de português, para que uma pessoa esteja pronta para participar do mundo de hoje. As exigências são muito maiores e a brecha está aumentando. Mesmo que a educação dos pobres hoje seja melhor do que era 30 anos atrás, ela é pior do que a dos ricos hoje, porque a dos ricos melhorou mais. Mesmo que a gente tenha melhorado, melhoramos menos que os outros países. Por isso aumenta a brecha. E mesmo que a gente tenha melhorado, hoje se exige muito mais do que a gente está passando. Então é preciso um terceiro momento, depois da recuperação da epidemia e da melhoria, é o salto. O Brasil precisa entender que nós não somos ruins em educação por uma questão mental. Nós não nascemos com pernas melhores do que cérebros. E por isso seríamos bons em futebol e ruins em outras, e nas disciplinas educativas. Não. O cérebro de um brasileiro
é igual ao cérebro de um europeu, de um finlandês que tem uma boa educação. Nós estamos para trás porque nós sofremos de algumas coisas atávicas que não nos deixam avançar em educação. Uma que eu não sei porquê, educação não é uma prioridade da mente brasileira. Nós queremos ganhar bola de ouro, não Nobel. Isso é importante. Dois, é que a desigualdade educacional é uma coisa também atávica. Faz parte do Brasil achar que a educação da máxima qualidade é para alguns, não para todos. Ser educado pode ser para alguns, porque depende do talento. Mas o acesso à escola não tem a ver com a pessoa, tem que ser igual. Então, nós precisamos de meta para daqui a 20, 30, 40 anos. A Coreia do Sul levou 30, a Finlândia levou 30. Daqui a algumas décadas, nós estejamos entre os 5 melhores no PISA e a escola do mais pobre seja tão boa quanto a escola do mais rico. E a escola em qualquer cidade do Brasil ser tão boa quanto em qualquer outra. Ou seja, quebrar a desigualdade por renda e por endereço. Essa meta, eu acho que a gente só vai atingir se houver um processo de federalização ao longo desses 30 anos da educação. Deixar a escola nas mãos dos prefeitos, eles não vão conseguir dar igualdade de uma cidade para outra e nem dentro da sua cidade de um rico para um pobre. Eu defendo que aos poucos, e voluntariamente até, cidade que não quiser não entra, nós devemos ir pegar esse sistema que está aí municipal e ir encolhendo e fazer com que surja um outro sistema federal nacional, com uma carreira nacional do magistério, como tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério Público, o Exército, a Marinha. Por que não a educação? Em escolas da máxima qualidade na edificação dos equipamentos, todos em horário integral. Isso não se faz de um dia para o outro. Não é só por falta de recursos financeiros, é por falta de profissionais para substituir aos poucos uma carreira por outra. Eu insisto que isso deve ser um processo de federalização. Era bom ter o Mozart, porque essa é uma ideia que não é aceita em geral. Alguns porque temem a centralização. Eu digo o seguinte, a carreira é nacional, mas cada escola vai fazer a sua gestão do dia a dia, como faz as universidades federais, como fazem as escolas técnicas. O Colégio Pedro II tem grau de independência. As escolas militares continuam ensinando do mesmo jeito que ensinavam durante o regime militar. Tivemos tantos governos democráticos que nenhum interviu ali para mudar a escola. Ela tem uma autonomia, mas o professor é federal. Então, eu defendo isso. E o quarto item é a ideia que eu já andei falando um pouco, a ideia de que nós vamos ter que substituir a escola teatral por uma escola cinematográfica. Ao longo de algum tempo, nós vamos, aos poucos, criar um novo conceito de aula, um novo conceito de professor, uma nova forma de transmitir e fazer conhecimento. Essa forma vai ser mais rápida do que as outras. A diferença é que, se essa quarta for feita rápida, mais devagar que as outras, vai ser feita só em algumas escolas e para alguns alunos. Eu creio que nos próximos 5 anos já vamos ter aulas cinematográficas em muitas das escolas mais caras do Brasil. E vamos deixar as outras crianças de fora, o que não vai ser bom, o que vai ser muito ruim, porque vai dar qualidade para alguns, sem equidade para todos. Mas, de qualquer maneira, eu concluo dizendo que são esses 4 pontos que eu prevejo para nos preocuparmos daqui para frente. O mais imediato, como superar o estrago da pandemia. O segundo, como continuar melhorando como estamos há 50 anos, quase 50, desde que vamos colocar um ponto, desde a emenda Calmon, que passou a colocar mais dinheiro. 3, como dar o salto, não apenas melhorar, mas saltar, que é a ideia que eu defendo da federalização. E 4, nos prepararmos para mudar o professor teatral para um professor cinematográfico, a aula teatral para uma aula cinematográfica, remota ou não. Com o professor
junto com o aluno de vez em quando para assistir essa aula cinematográfica, ou o aluno assistindo sozinho e se relacionando com o professor por outros métodos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, Sotério. É um prazer. E vou ficar aqui enquanto vocês quiserem para continuar esse debate. Grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Cristóvão Buarque, pela sua intervenção no nosso terceiro fórum, sempre com uma contribuição muito rica para tudo aquilo que vai trazer o maior engrandecimento possível para essa manhã, né, que vai, no meu entendimento, vai se tornar uma manhã histórica no desenvolvimento do nosso Fórum de Academias. Mais uma vez, obrigado. As perguntas serão feitas e respondidas ao final desses encontros.